Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães, estou aqui novamente com os gloriosos, o nosso Noé, nosso Noé do Tri, Beto Nitrini. Fala, Serginho, Vagnão, beleza? Fala, pessoal. O cara que levou os primeiros atletas pra Kona de barco. É isso aí, é isso aí. E o nosso rei do Colorado, Wagner Espadoto, com esse óculos super alinhado aqui. Fala, Vagnão. Ele ficou tá velho. Esse aqui que você me deu, já tô precisando de outro. Por favor, se organiza, tá? Patrocínio, Natal, não aguento Natal mais. tá aí. Viu? E turma... Vai precisar um patrocínio numa ótica. Imagina. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muito interessa a todos nós, talvez não o Vagnão que não está treinando, como montar o nosso planejamento de treinos com provas ABC, curtas, longas, é triatlon, é maratona, é corrida, o que é, qual é a melhor opção, como que a gente faz para montar o nosso calendário para o próximo ano. Então, vamos lá, vamos começar aqui no pinga-fogo aqui. Vagnão, na sua opinião, qual é a melhor forma de um atleta, tendo em vista que a gente tem atletas de diferentes tipos, mais novos ali no triatlon, na corrida, ou mais experientes, em que momento que ele deve fazer esse calendário e como fazer esse calendário de provas para um ano seguinte, né? Como que ele deve pensar nisso? A grande verdade, no meu ponto de vista, é que o atleta deveria ter calendário assim, não para 2026, mas para 2027 em diante. Já e lá para frente. 28, 29, porque o que acontece? O atleta, muitas vezes, ele tem as provas do ano seguinte, né? No começo do ano ele tem ali mais ou menos uma previsão de como ele vai competir, o que ele vai fazer, e isso é óbvio, é muito interessante. Mas o atleta que consegue, que eu acho muito difícil, ter uma programação de 2, 3 anos na frente, olhando o que vai ser feito, e como ele consegue se programar para evoluir nesse ciclo, ele ganha muito mais. Agora, para escolher, para programar, envolve uma série de questões, né? Desde questões familiares, de viagem, de organização, o seu grupo, se você tem um grupo e esse grupo vai fazer determinada prova em determinado local, perfil do atleta, perfil do local onde ele vai competir. Por exemplo, tem atletas que se dão muito bem com o calor, tem atletas que não conseguem competir no calor, tem atletas que têm problema com água gelada, você não vai mandar fazer uma prova no Chile, que o atleta vai começar a passar mal de cara, né? Então, assim, tem detalhes aí, e essa conversa ela é bem longa, assim, né? E você, Betão? O que você acha? Cara, eu acho muito difícil conseguir organizar um calendário muito à frente, né? Então eu já montei um calendário do primeiro semestre. Então eu sei o que eu vou fazer no primeiro semestre, e o segundo semestre eu tenho a ideia já. Mas já tá pelo menos uma ideia. Já tenho montado. Se sobreviver, ele continua, fazer, né? E aí, o que é importante dessa coisa da gente pensar aqui é que quando você vai definir um calendário, você vai ter o quê? Prova A, prova B e prova C. Sim. Né? E aí, Vagnão, o que são essas... Você como especialista... Ou seja, esse que é a programa prova será A, B e a C, entrevista do... É. A gente pode definir de algumas formas, mas a prova é aquela prova onde o atleta busca a melhor performance e o melhor resultado, né? Alguns atletas conseguem fazer aí no máximo, sei lá, 2 ciclos no ano, mas idealmente acho que um ciclo onde ele vai ter a melhor forma física, né? Que é o melhor resultado de todos os tempos. Isso é onde a gente fala de prova A. É o polimento bonitinho, perfeito, né? Em cima dessa competição. A prova B são provas preparatórias que muitas vezes visam testar, seja equipamento, nutrição, estratégias, né? O polimento para essa prova ele não é completo, ele é um pouco menor, e aí você não destreina tanto esse atleta, né? Muitas vezes até você tem uma questão de carga de treino no dia anterior alto, né, dependendo da prova A desse atleta. E prova C é aquela que realmente você nem pensa em polimento, muitas vezes é uma estratégia inicial ali de entender como esse atleta funciona, não tem objetivos competitivos, enfim, é mais ou menos por aí. Normalmente o que a gente vê muito é prova A e B, a gente acaba não tendo muito no amador provas. E aí existe um fator psicológico extremamente importante nesses atletas, que é entender o que é uma prova B, viu, Betão? Porque não se entende prova B. O atleta, ele quer provar triple A o tempo todo. Pam, vamos, né? E é um problema muitas vezes, né? Você falou até, eu tava falando do calendário, né, que eu montei. Eu, na verdade, assim, eu montei um calendário do primeiro semestre
já pensando no segundo semestre. Então, isso é uma programação interessante. Porque a ideia é fazer, se tudo der certo, graças ao... A gente tô pensando em fazer um Ironman no final do ano de 2027. E aí a ideia é começar Você já... tá pensando? Tô. Munique, Flávio, Muniz, então a Cris e o Brasílio, me enchendo o saco, colocando na cabeça para fazer Cozumel. Eu mesmo aí, não consegui. Tô pensando, mas vamos ver. Então, não, vamos ver. Aí a ideia é fazer o primeiro semestre já terminando com a maratona em julho, para chegar no segundo semestre para fazer um Ironman de novo. Então, eu acho demais. Essa que é a ideia de montar o calendário, né? Até porque, assim, aí o que eu penso, tá? Ter uma prova, o Wagner falou, né? Um Ironman pra mim é um pico no ano, cara. Não dá pra ter 2. E aí, claro, tem gente que vai ter. Mas pra mim é isso, é prova B o ano inteiro, pensando lá em novembro, né? Que o Cozumel é novembro. Novembro, final pensando de novembro. Já em novembro, do final do ano, pensando o ano inteiro nisso, né? Então, definir provas B e C durante todo o ano aí pra chegar no pico da performance em novembro, dezembro. Né? Você sabe que esse ano nós tivemos... nós fomos pra Kona com 10 atletas, e aí eu sugeri pra elas, falei, olha, vamos aproveitar o ciclo, né? Quem quer classificar para o ano que vem? Eu quero. Falei, o que vocês acham de a gente sair daqui e fazer Cozumel? E eram, acho que, basicamente 6 ou 7 semanas, se não me engano. Só que muitas delas tinham o quê? Marbella no meio. Uhum. Então era assim, 2, 3 semanas, Marbella, mais 2 semanas, vinha Cozumel. Isso é um problema. É um desgaste, né? Porque você pensa, elas estão em Kona, elas voltam pro Brasil, vão para a Espanha, competem, voltam para o Brasil e vão para o México competir, deu certo. No caso das meninas que foram comigo, deu certo. Agora tem um ponto importante. Eu percebia e era nítido que elas não estavam 100%. E pulindo, cuidando, tudo bonitinho, preparando, não sobrecarregando, entendendo o Marbella como uma prova B, né, sem performance, mas eu senti que as minhas meninas estavam cansadas. Era nítido de olhar aquilo. Viagem, né? De tudo, né? Fuso, enfim. Mas isso foi levado em consideração. Então aí que está um ponto importante. Até esse ajuste de carga foi pensando em todas as nuances. Tanto que eu pedi para elas não fazerem Marbella, né? E elas optaram por fazer. E aí foi dureza. Sim. É um ponto importante. Eu fiz, no meu caso, assim como o Bertão fez o planejamento dele, eu tenho, e aí você falou de 2, 3 anos para frente, eu tenho feito um planejamento também 2, 3 anos para frente, né? Quando eu comecei a fazer essas corridas de montanha, essas ultras, eu coloquei um objetivo para 2026 de conseguir o número de stones, que a gente chama, né, de pontuação, para fazer Chamonix. Como que... Para fazer os 100 quilômetros, pelo menos. Tem que fazer quantas provas para... Você tem dentro das provas, né, do World Series do TMB, você vai fazendo provas no calendário que tem no mundo inteiro, tem provas no Brasil, como Paraty, e aí as provas mais curtas, né, vamos dizer assim, né, de 25, 35 quilômetros, eles têm como se fosse uma moeda, né, uma pontuação que eles chamam de stones. Então você ganha 1 stone. 55 quilômetros, você ganha 2 stones. De 80 para cima, você ganha 3 stones, né? 80 ou 100 e pouco. E você precisa de quantos? E aí, conforme você vai ganhando esses stones, quando você entra no site deles, para você se inscrever para as próximas provas, você vai se credenciando a poder se inscrever em distâncias maiores e provas mais difíceis, que eu acho que até é uma questão de segurança, né? Eles para você poder participar. Então, eu acho que para você fazer os 100 km lá em Chamonix, você precisa ter pelo menos 5 stones, né? Eu tô com 6, acho. Eu não tô ainda habilitado para fazer o UTMB, que é o mais, né? Que é a grande prova, que são 160 milhas. Não sei nem se eu gostaria de fazer isso, se eu tô preparado físico e mentalmente para fazer 160 km, que eu acho que é uma prova muito dura. Mas o que eu tô, assim, falando é que eu venho há 2, 3 anos me preparando para isso, para chegar em 2026 fazer isso. E 2027 eu tenho o objetivo de fazer Conrads, que é uma prova que eu sempre quis fazer, que é uma ultramaratona de 89 quilômetros, mas é diferente, né? Que ela acontece no asfalto. Então eu tô já 2, 3 anos me preparando, e de novo, na minha idade no Beto, a gente está contra a curva aqui, Contra a curva, exatamente. Mas a gente está, assim, dentro das possibilidades, eu estou
fortalecendo, me preparando mentalmente, fisicamente meu corpo para poder fazer essas provas dentro da melhor condição. Performar? Não, acho que não. Eu acho que o objetivo, como a gente já falou aqui, é fazer a prova dentro da possibilidade de performance que eu conseguir e terminar bem. E uma preocupação que eu tenho, e eu acho que o Beto também tem muito isso, é a gente sempre sair de uma prova fortalecido, óbvio, cansado, mas fortalecido, e não quebrado, e não machucado, porque ter uma lesão pós-prova aí pode custar, né? A temporada, né? A temporada. Dependendo da lesão, né? Assim, você fica sem fazer nada. Quando eu trouxe a história dos 2, 3 anos, não é necessariamente você já se inscrever para essas provas, claro, mas então... é você ter objetivos e entendimento do momento atual, onde eu quero estar daqui 12 meses, onde eu quero estar, e aí fazer micro, gerenciamentos dessa evolução. Até porque dependendo do seu objetivo, ele não é atingível em um ano, né? Exato. É isso. Tem essa noção. Tem muitas provas que eu ainda gostaria de fazer, assim, por exemplo, Two Oceans é uma prova que eu gostaria de fazer, que falam que é super bonita. Não tá... Two Oceans é 50, é menor, né? Ela é menor, elas são 55, 56 quilômetros, mas é uma prova que não é tão fácil, mas já é uma outra maratona. É uma prova que eu penso em fazer um dia, não coloquei ainda no calendário, então tem algumas coisas que... E aí para isso a gente tem que meio que ir subindo escadinha, você vê, a gente fala muito sobre essa coisa. Mesmo a gente que está aqui há 20 e tantos anos no esporte, a gente tem que ir planejando essas escadinhas, né? Não dá para eu querer me meter numa prova aí de 50 e pouco, 80 e pouco, sem fazer essa escadinha, né? E qual que é o critério, normalmente, que vocês utilizam para a escolha do calendário de vocês? Local, perfil, momento do ano, enfim, como que é isso? Porque tudo isso tem que estar conciliado, né? Família, trabalho, tempo disponível para treinamento. Eu acho que, assim, tendo muito essa noção da prova C, B e A, né? A, B e C, você vai conseguindo montar. Então, por exemplo, eu decidi que eu ia fazer, eu montei um calendário para fazer o Internacional de Santos em março, dia 8 de março, né? Aí depois eu vou pro... Mesmo dia de Curitiba, não? Dia de Curitiba, Aí eu vou para Caiobá em 26 de abril. Isso eu tô sentindo já uma influência lá do pessoal. 26 de abril é Londres, então a gente vai estar no mesmo dia competindo. 26 de abril lá em Caiobá. Influência dos meus amigos Cris e Bra. Bralindo, um beijo, Bra. Aí depois eu vou pro GP. Caramba, já 3 de maio. Hein? Pra quem não fez nada esse ano, 3 né? de maio. Aí tem a maratona aqui, a SP-City, 26 de julho. Você vai fazer inteira. E acho que antes tem uma de 25, uma corrida de 25K. Sim. Mas então, aí o que é a ideia? O Internacional de Santos é uma prova C, B. Porque você não vai chegar bem indo pra Disney em janeiro. Você não vai chegar bem em março. Comendo turkey leg. Não vai fazer uma prova em março. Agora, por exemplo, já em Caiobá já dá pra estar bem. 26 de abril já dá pra estar bem. 3 de maio já é uma prova C. Por exemplo, o GP é uma prova que você vai lá fazer um treino. Porque é uma prova dura pra caramba, mas é uma prova legal de resistência, assim. E aí depois já tem um preparatório que é o 25K lá do Run the Bridge, eu acho que é. E depois a maratona de 26 de julho. Pra deixar isso aí tudo... Tem um Run the Bridge no primeiro semestre? Eu não sei porque se eu sei Run que the tem Bridge, no segundo semestre a Run the Bridge. Ou né? É aquela que é múltiplos de 30. Tem uma que é Que a Run the Bridge já acho que é em agosto. Acho que eu acho que é uma... Bom, eu não sei qual que é o nome, mas tem... Mas você já tá com 5 datas aí. Eu já tô com 5 datas. No primeiro semestre. Mas é que são... Aí é o que o Wagner falou. É saber o que é prova C, o que é prova... Porque não é pra torcer o cabo em nenhuma delas, entendeu? Talvez Caiobá dê pra fazer uma prova... E o resto... E a maratona que dê pra fazer bem, que é uma prova B. O resto é tudo, meu. E aí ter essa noção, que é difícil de ter essa noção também, hein? Dependendo de com quem você tá... Não, e toca a buzina, parece que dá uma amnésia nos caras. Eu vou te dar um exemplo. A gente corria sempre a Bertioga Marizias. Eu... Zé Fabrício, Fábio Barbagli e o Fernandinho. Estão todos vivos? Todos vivos. Tá. A gente corria o sexteto em 4. A gente corria. Então, toda vez a gente começava, falava, não, pessoal, seguinte, nós vamos largar em 4, os caras estão em 6, vamos de boa, sem ninguém se matar, não precisa se matar, porque não dá. Quantos quilômetros são? 75. 75. Beleza. Aí eu abria os primeiros 11.
Quando você chegava no carro, os caras já estavam assim, você tá em segundo, o primeiro tá 25 segundos aqui na frente, você corre essa, você já vai de carro esperando o cara lá. Botou pressão. Já virava um negócio que já tinha estratégia, já tinha diretor técnico ali dos caras. Acabava a prova todo mundo morto. Zé subia a Serra de Maresias feito um animal, a gente ficou em segundo, acho que 2 ou 3 vezes. Mas era assim, então, ia colocar isso na cabeça do atleta, pessoal, essa prova... Eu mesmo, quando a gente fez, uma vez eu e o Vagnão, a gente fez o Vagnão fez a prova, eu fiz Pirassununga, ele falou, ó, natação e corrida, natação e ciclismo, ritmo de meio, corrida, ritmo de Iron. E aí você tem que ter essa coisa de, para não... Porque é aquela que falava, segunda-feira tem treino, porque você tá no ciclo, entendeu? E colocar isso na cabeça do atleta, essa importância da diferença da prova C, B e A, é muito difícil. Aí você pode falar até melhor que eu, né, Vagnão? Eu tenho muito essa consciência. Eu consigo ter, já tenho, mas já não teve época que eu não tive, né? É difícil. É difícil porque, assim, existe... Acho que é um pouco inerente do atleta a questão competitividade. É inerente, muitas vezes, o atleta executar uma largada, entender que ele tem que segurar, e às vezes ele tá sobrando, principalmente nas fases iniciais, até o segundo terço ali da prova, ele ainda tem gás, né? Eu acho que muitas vezes no meio ambiente que ele tá é complexo, ele não tem um resultado que todos esperam, porque é isso, né? A gente, querendo ou não, hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, você projeta o que você está fazendo para todo mundo, todo mundo projeta uma questão de resultado em você. Tudo isso vai te influenciando no atleta amador, né? Acho que o atleta profissional, ele tem outras questões, ele consegue separar melhor isso, ele entende em que momento ele se encontra da temporada, independente se a prova é daqui 2, 3 semanas ou se é daqui um período mais longo, ele consegue se dar bem. Por isso que muitas vezes a gente entra num outro ponto do que a gente sempre discute com o atleta, que é: eu quero que você compita, eu quero que você faça provas, é importante, existe uma mobilização que só acontece na prova, né? Se eu fizer um simulado, né, de triatlon, por exemplo, não tem medalha, não tem buzina, não tem torcida, não tem todo mundo lá, totalmente, não tem competidor, é diferente. A mobilização que traz a prova ela é muito grande. E isso é um ponto muito positivo quando você pede para o teu atleta executar provas anteriores, né? A gente tem uma questão que eu estava pensando outro dia, poxa, fazer um Ironman no ciclo de Ironman ajuda ou atrapalha? Eu não vou discutir isso aqui agora, mas é uma pergunta, né? Agora, veja, se eu consigo ter provas onde eu consigo extrair dessas provas B ou C o melhor que eu quero para aqueles momentos, testando, entendendo, e aí sim meu atleta respeitando, seria o melhor dos cenários. Mas eu confesso que eu tenho extrema dificuldade em fazer com que os atletas respeitem o que tem que ser feito. Isso em treino, em prova, em tudo. Mas até para entender também que numa prova, o atleta tem que ter muita cabeça de saber que você vai chegar numa prova C. Porra, eu lembro, uma vez a gente fez, eu tava treinando, a gente fez o Internacional de Santos, pedalando 120 no sábado. Entendeu? Então você tem que saber que você vai chegar lá, eu não vou chegar na Anchieta ali, vou poder descer o cacete que eu vou conseguir correr depois, porque você já tá cansado do 120 e daí você vai na segunda-feira. Você tá cansado do sábado. Você tá cansado do sábado, então... Mas por outro lado, é isso que o Vagnão falou, cara, é uma prova. Você tá ali com aquela coisa de que você sabe que acha que esqueceu... Tem uma pressão, você esqueceu alguma coisa na que vai faltar... Puta, será que eu peguei tudo? Você tá preocupado em... Que se você fosse fazer um simulado lá na Estrada Velha, lá com o Valdir, você não ia estar ali, é só mais um treino. E aí você vai fazer um simulado, cansei. Em vez de correr 10, eu vou correr 6. Não, lá você vai correr 10, porque você se inscreveu para correr 10. Sim. Então tem muito isso também, que eu acho que a pressão da prova, né, de você estar num ritmo de prova, por mais que seja uma prova C, é diferente. E tem que ter, para você ter essa experiência de se acostumar com isso, né? Testar material também, né? Serginho, você chega a escolher prova em cima do seu perfil, por exemplo? O que eu quero dizer? Poxa, temperatura, percurso... Porque a gente vê muitos atletas hoje escolhendo maratonas ou triatlons que sejam mais fáceis possíveis, né? Ou seja, mais rápidos. Plano, mais rápido. Tudo plano, clima favorável, 21 graus, ali 19 e vamos. Como que você faz para eleger, ou como que vocês pensam nisso no momento da escolha da prova ou não? Apareceu uma prova nova no circuito, eu quero participar, eu não vou me preocupar com nada, eu quero viver aquilo. Eu acabo escolhendo o meu calendário em cima, como eu comentei, né, de
assim, tem provas que eu olho e falo assim, poxa, eu gostaria de fazer essa prova, né? É uma prova que faz parte do meu objetivo, né? Uma prova que é mais icônica, que eu gostaria de fazer. A época do ano, óbvio, a gente vai ter que encaixar ela dentro do trabalho, da época do ano, ver se, né, o que acontece, se casa. A questão de temperatura, nunca olhei muito para isso. Questão de dificuldade, se tem subida, muito descida, a não ser que seja uma prova que eu vou fazer uma maratona para tentar melhorar o tempo, né? O PR, que também, de novo, não é muito a minha busca, aí eu vou buscar uma maratona mais plana, alguma coisa assim. Se não, eu vou pelo objetivo da prova, assim. Tanto que eu tenho feito provas que, ao contrário, né? Elas são de extrema dificuldade, de temperatura e de inclinação, tudo. Eu não estou muito mais ligado nisso. Mas, e aí, de novo, entra a questão das turmas que eu tenho, né? Eu tenho a turma lá que a gente corre montanha, e a gente se reúne sempre no final do ano para colocar um pouco dos objetivos para o próximo ano. Então a gente faz uma votação, poxa, o ano que vem vai ter lá uma prova no Ushuaia, uma prova não sei o quê, poxa, vamos decidir? Vamos. Então vamos para essa prova, e aí todo mundo vai para aquela prova da turma, né? E cada um faz a sua distância, né? Nem todo mundo faz a mesma distância. As provas que eu vou de forma mais individual são escolhas minhas mesmo, aleatórias, assim, mas eu não tenho muito essa questão do clima, da dificuldade. Acho que a dificuldade, até para mim, quanto mais desafiadora, mais difícil, eu até acho, assim, na minha opinião, eu gosto mais até, né? Assim, a gente que já fez muita prova, eu estou sempre procurando alguma coisa nova para me desafiar. Acho que nesse sentido. Não sei o Beto. Cara, como eu nunca fiz prova fora do Brasil, eu sempre faço prova aqui. Aqui no Brasil não tem muita variação, a variação é temperatura, basicamente, né? A gente não tem uma prova nossa, a prova tem uma altimetria absurda, a outra é muito mais difícil. Cara, se você pegar as provas de meio Ironman que a gente tem no Brasil, são muito similares, né? Sim. Curitiba agora, talvez, vai ser um pouco mais... dura, né? A altimetria do percurso parecer dura. Tava falando com um amigo meu, falou, não, pô, que eu vou... Mandou uma mensagem, uma pessoa mandou uma mensagem pra mim no Instagram, não vou lembrar o nome agora, perguntou, pô, vou estrear no meu Ironman em Curitiba. Eu falei, vou te dar uma dica, faz 90K, faz 100K em Romeiros, depois corre 21. Aí falou, você acha que é mais ou menos a mesma coisa? Eu falei, é um pouquinho pior. Acho que Pô, mas assim, falei, então, devia ter pensado antes de se inscrever, mas a pessoa vai no embalo, às vezes, e se inscreve, claro. Porque eu acho que Curitiba vai ser uma prova difícil de fazer. Porque tem bastante altimetria, não bastante, porque no Brasil a gente não tem bastante altimetria, né? Mas tem uma altimetria considerável, né, para você fazer. Então, acho que aqui varia, talvez Curitiba tenha essa diferença. Mas as outras provas do Brasil é calor ou não, né? Fortaleza é calor, Aracaju é calor, São Paulo pode ser calor, pode ser frio, né? A gente já teve os dois. Mas não tem muita dificuldade extrema, assim, né? Claro que o ideal é o que o Wagner falou. 21 graus, né? 19, 21 graus, sem vento, sem chuva, com um solzinho razoável. Mas eu acho que a gente não tem muito essa escolha aqui. Acho que aí quando você parte vai buscar um objetivo de se classificar, aí talvez você tenha que olhar muitos outros detalhes aí de água, né? Se o mar é mexido, se não é, se tem um rolling hill, se é plano, se é altimetria na corrida, se a corrida é plana, se é em volta, se tem gente que não gosta de volta. Eu não gosto de volta, por exemplo. Para mim era muito melhor ir 21, voltar 21 do que dar 10, volta 4, volta de 10. Volta é fogo. Entendeu? Então, mas eu acho que tem que ter a pessoa, tem que escolher no detalhe, aí pensar onde ele performa melhor dentro de cada uma dessas características. E o que tá te levando a pensar no Ironman novamente, Betão? Eu sempre tô pensando no Ironman, né, Wagner? Eu sempre tenho essa coisa de achar que dá para fazer um melhor, assim, do que eu já fiz, assim, apesar de tá bem mais velho do que quando eu comecei. Eu acho que depois que os meninos nasceram, acabou não tendo muita oportunidade de fazer, e eu acho que você tem muito amigo fazendo, você tem um negócio que você gosta, né? Eu gosto pra caramba do esporte. Então eu sempre tô pensando em fazer, né? E aí quando surgiu esse negócio com a Monique, que trouxe essa ideia, né? De fazer Cozumel, a Cris e o Brasílio também, o Flávio também falou de ir todo mundo, chamar e passar uns dias lá e tal. E aí você pensa, fala, pô, já tô treinando aí 15, 16 horas por semana, né? Se meter aí mais um pouquinho no fim de semana, já dá para fazer. Então, tem bastante base e tal, e aí se conseguir organizar tudo e dedicar bem um treino, acho que dá para fazer uma prova legal. Então, tem sempre essa coisa de fazer. E aí se fala, vou fazer no Brasil. No Brasil já não tenho mais, eu já fiz aqui já um monte de vezes, então... Teremos a primeira prova internacional do Beto. Não sei se teremos ainda, né? Porque
de novo, tá programado para ser no final do ano que vem. Tem tanta coisa acontecendo no trabalho também, muita coisa mudando. No final agora 26? Novembro de 26, né? Então, a ideia é que encaixe. Deixa aqui nos comentários se você quer, né? Vamos abrir uma votação. Beto faz ou Beto não faz Cozumel? Pra ferrar os amigos vai aparecer um monte de gente. Né? O povo quer ver o sangue. E aí, se a gente tiver mais votação que querem, ele vai ter que fazer a prova. Vai ter que fazer a prova. Vai ter que fazer a prova. Ô, Wagner, eu tenho uma pergunta. A gente está falando prova ABC, provas curtas, longas, e você falou da importância do atleta não só ficar treinando, né? Que é aquela coisa do ensaio versus o dia de subir no palco, né? Que a gente falava, né? Na tua opinião, o aprendizado numa prova curta, né? De triatlo, num short para um Ironman, óbvio, são experiências diferentes, mas você vai ter a transição da mesma forma, né? De uma maneira diferente, né? Mas você vai ter aquele momento que você sai da água, T1, T2, numa prova muito grande e uma prova mais curta. É válido a prova curta também para pegar a experiência em prova, eu digo, de aprender para o atleta mais novo de fazer as transições, como o Beto falou, dele se organizar pré-prova. Óbvio que a gente está falando de quantidade de suplementação diferente numa prova muito longa, né? Versus uma prova mais curta, mas... É diferente. Como é que é isso? Vale também a prova curta para aprendizado? Eu acho que sempre vale. Eu acho que as provas curtas, elas ensinam muito. Não só em termos de organização, né? É evidente que são provas diferentes, distintas e com organizações totalmente distintas, mas é o primeiro passo ali, vamos pensar assim, de como executar uma transição, o que fazer, como é que não é, como eu monto, como eu penso em transição. Eu acho que isso é o mais importante. No final do dia, é você, muitas vezes, entender o funcionamento da brincadeira. Existem as suas nuances e os detalhes que são típicos de cada distância, sim, mas é importante. Eu gosto muito de provas curtas para provas longas. Eu acho importante o atleta desenvolver questões de velocidade, questões de fazer as coisas num time diferente que o Ironman muitas vezes não vai te possibilitar. E eu acho, sim, que se você consegue se desenvolver bem em provas curtas, né, seja sprint, seja standard, e depois começa a fazer uma migração para as provas mais longas, eu acho que seria o caminho ideal. E isso a gente já discute há muito tempo sobre isso, e agora a gente tem visto, e a gente ainda fala, daqui a um tempo a gente vai começar a ver os caras do curto indo para longa, esses caras vão andar muito, e já é uma realidade. Não é mais o futuro, é uma realidade. Eu acho que de novo, né, a gente falou, é diferente de fazer no simulado, mas essa transição, acostumar o corpo com o fato de nadar, subir na bike e depois correr, é muito importante, né? E o sprint, às vezes, te ajuda a fazer isso, né? Porque é uma prova curta que você consegue encaixar no ciclo sem parar, sem treinar, treina no sábado, treina no domingo, consegue te colocar essa rotina para você entender diferenças de ritmo, porque até tem porque quando você está pedalando, e você vai começar a correr, a sensação que você tem é que você está correndo devagar, né? Porque você está na bike, o chão passa muito rápido quando você está na bike. A hora que você começa a correr, você acha, não, beleza, eu tô tranquilão. E aí você olha, você está muito mais rápido do que você deveria. Então, para você também acostumar com essas mudanças, né, de saber como que a perna vai se sentir no primeiro quilômetro, para você adaptar o ritmo, para você se encaixar, essa prova é legal. Porque, de novo, no simulado não vai te dar aquela coisa de que... Porque por mais que seja uma prova C, a gente tá falando aqui, você vai fazer um sprint, você vai saber em que lugar você tá, se tem alguém atrás, se tem alguém na frente, tem torcida, você não vai deixar cair tanto o ritmo quanto num treino, que é aquilo que eu falei. Pô, você fala, era pra ser 5, mas eu passei aqui na frente do carro com 4, já tá bom, vou parar aqui, tá bom. Então, na prova é diferente. Então, quanto mais provas se executar, obviamente, dentro de um planejamento, sem se matar, é benéfico, né? Para você estar com a cabeça de prova, né? A cabeça de prova é diferente da cabeça de treino, por mais que seja uma prova C. Acho que é importante ter essa noção, né? E o planejamento familiar? Como que vocês lidam com isso? Já tiveram alguma dificuldade com essas questões? Como que vocês gerenciam isso? Como que funciona? Eu lembro de uma história sua importante de Ironman, né? Ah, sim, é. Não, eu acho que a gente tem muita... vou te dar um exemplo agora. Eu ia fazer o Challenge Floripa, dia 29. Treinei, tava bem para fazer a prova. Fiquei bem satisfeito com os treinos, tava treinando bem, tava treinando direitinho. O Lucas fez aniversário dia 25 de novembro e ele ia fazer a festa dele dia 22 de novembro. Só que caiu no meio do feriado. E aí ele pediu para mudar pro dia 29, que a prova era dia 30. E aí eu não fui pra prova.
Porque, pô, é aniversário dele, 15 anos. Você fica com o filho e perde a prova. Fazer o quê? Não teve jeito. Mas você vai fazendo, vai tentando encaixar. Mas eu já tentei, eu já fiz, pô. Eu te falei, né? Quando a gente fez o tempo de fazer o Ironman de 2022, a ideia era fazer sem mexer com a rotina da casa. É impossível. Você tem que estar com tudo organizado, né? Então, por isso que eu te falei até, eu já montei esse calendário, porque assim, todo mundo já sabe as provas que eu vou fazer no primeiro semestre. Já deixa tudo prontinho para falar, ó, nesse final de semana, vocês podem ir junto, né? Quanto mais eles puderem ir junto comigo, eu gosto. Mas eu vou estar nesses eventos aqui nesse final de semana. Então tem que ter um planejamento, né? Do marido, da esposa, Mas você filhos. conversa, você chega a conversar, você aborda isso antes, quanto tempo antes? Vocês têm uma programação familiar que envolve realmente quando tem essa questão de prova? Se for uma prova aqui, assim, nas distâncias de meio, de olímpico, cara, não... É bem tranquilo, porque pra mim não afeta mesmo. Hoje, quase com os meninos maiores, não afeta tanto, né? Eu vou pra Romeiros no fim de semana, chego em casa meio-dia, os meninos acabaram de acordar. 11 horas, 11h30, então é bem tranquilo. Que nem o Serginho. Os moleques dormem pra caramba, porque eles ficam à noite até acordar até tarde, então isso já não tem tanto mais dificuldade. Mas tem as questões, né, de eles acordarem de manhã, né, ajudar pra ele, porque... Tirar uns adolescentes da cama é quase, é na pancada quase, né? Você tem que levantar a cama, né? Pra eles saírem, eles não levantam. Final de semana é meio-dia. Então tem que ficar cutucando pra ir tomar banho, pra trocar de roupa, pra ir descer, que a perua tá esperando. Então não dá pra deixar muitas vezes a D sozinha nessa função. Então, esses equilíbrios, mas tem que ter uma conversa de todo mundo, né? Acho que tem que estar todo mundo encaixado no objetivo de todos, né? Senão não... Eu tô numa fase diferente. Se não separa, né, Vagnão? Se você vai fazer... Se não separa, não. Você se separa. Você separa. Eu fazer tudo sozinho, né? Eu já tive essa fase, né? Meus filhos estão tão grandes já. Faculdade. Eu tenho 3, né? 2 já estão fora em faculdade, já maiores de idade, e o outro daqui a pouco tá indo. Então, mas eu já tive muito essa fase... com os filhos menores, de ter que fazer um planejamento e conversar, né, na época e planejar isso, e muitas vezes dava certo e outras vezes embolava. Hoje, para mim, é um pouco mais fácil, porque como eles estão maiores já e já têm mais autonomia, então eu tô com esse tempo um pouco mais livre, e também hoje o meu trabalho me permite trabalhar de forma remota, né? Do que era naquela época, onde eu tinha uma agência com um monte de gente e eu tinha que todo dia fisicamente estar lá, porque tinha uma agência em São Paulo, no Rio, como eu tinha que estar lá. Então, hoje em dia, trabalhando de forma remota, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade, vamos dizer assim, e a família também com os filhos já mais independentes, estudando e morando fora, eu também tenho um pouco mais... Sempre existe essa conversa, né? Para a decisão, por exemplo, de Londres, conversando com a Juliana, eu falei, Ju, olha, pintou aqui, tem a possibilidade de fazer Londres, é uma prova que eu não fiz, a gente já quer visitar a Maria, minha filha que mora em Londres, em abril. Tem meu aniversário também, que a maratona é 26, o meu aniversário é 29, eu acho que junta um monte de coisa, visitar ela com o meu aniversário, tudo, poxa, pode ser uma oportunidade, vamos, aí a gente combina. Provas menores, assim como o Beto falou, né? Vamos fazer aí uns 5 quilômetros, 10, ou vamos fazer um triatlo que eu não tenho feito muito, mas agora eu vou fazer até de confraternização. Quero ver como que vai ser o Troféu Brasil agora, eu vou fazer no final do ano. Estarei lá. Então, você vai dar risada. Você vai dar risada, porque eu não pedalo há 2 anos, mandei arrumar a bicicleta para pedalar, vamos ver o que vai ser. Se eu vou conseguir envergar ali para clipar no... Você vai envergar e vai terminar envergado. Não vou voltar, isso que eu ia falar. Envergar é fácil, tudo voltar. É voltar, né? Mas sempre tem essa conversa para... Até porque, na grande maioria das provas, né, a Juliana acaba indo comigo, né? Porque quando a gente faz provas aqui ou de forma internacional, ela vai junto. Algumas delas ela até fez, né? Esse ano a gente fez Chicago juntos. Ela colocou como esse objetivo e ela fez a maratona, então a gente fez um planejamento aí juntos, né, para ela poder fazer a maratona. Eu fiz a minha prova, ela fez a dela, então acho que foi bem interessante isso aí. Como vocês organizam a questão financeira, pessoal? Porque eu acho que isso também é um ponto, né? Muitas vezes eu vejo os atletas, principalmente os mais iniciantes, não entendendo a dinâmica do custo. Se você parar para pensar... a corrida, ela tem alguns pontos que são diferentes nessa questão, mas o triatleta, por exemplo, ele tem
fisioterapeuta, nutrição e suplementação, então seja nutricionista e a suplementação. Aí você tem a bike, manutenção e peças, você tem piscina, você tem assessoria, aí você tem a viagem, inscrição de prova, hotel, transporte, enfim. Como que vocês olham para isso e se isso impacta na escolha de calendário de vocês? Impacta, né, Wagner? Não tem como, né, meu? O dinheiro, infelizmente, ainda não tá dando em árvore, né? Betão, calma, peraí. Então... Não, Betão, fala a verdade, Betão. Não, porra, claro eu sei que dinheiro não dá em árvore, mas você, Betão... Não, porra, longe de mim reclamar da minha condição. Nem poderia fazer isso, mas tem que organizar, né, meu? Você tem que saber aonde que você vai, os momentos. Eu não tenho, não tenho motivos para reclamar, pelo amor de Deus, mas a gente tem que pensar, tem que ter uma organização financeira, né, meu? Saber aonde você vai gastar, porque, assim, a gente tá falando, você vai para Cozumel, você pensa numa viagem que você vai trocar aí, entre aspas, uma viagem que você poderia estar indo com a família viajar e você vai fazer uma prova, né? Então, com custo alto, né? Com custo alto. Então, tem que estar tudo discutido, porque também não é um negócio que você tem... Porque você vai gastar um dinheiro que não é seu, é da família, né? A partir do momento que você tem a família, você está ganhando dinheiro, sua esposa está ganhando dinheiro, mas o dinheiro está ali e você vai tirar o dinheiro de uma parte para fazer, é uma coisa que eu quero fazer. Então, tem que estar tudo bem, muito, muito bem calculado, né? Porque, cara, a gente tem bastante gasto. Apesar de ter uma boa condição financeira, tem bastante gasto, né? Meus meninos gastam bastante, a escola, muita coisa. Então tem que estar tudo organizado para você poder fazer uma viagem que também não vá te deixar preocupado e tem que organizar bem para saber até onde você pode ir também. E tem a feirinha, né, Beto? Porque a feirinha é o quê? Exatamente. Arrebenta cartão, né? Arrebenta cartão. Já leva o cartão, você já volta o plástico queima o plástico lá. Isso quando jeito. Você já não começa pré-viagem na Amazon lá, encher o carrinho, enchendo o carrinho. Ó, eu vou te falar, eu graças a Deus, eu acho que hoje, né, de novo, a Juliana, ela gosta muito do esporte como eu, e a gente tenta trazer, como eu falei, meus filhos já mais independentes, a gente tenta trazer as nossas viagens que viram férias. Por exemplo, eu dei o exemplo de Londres, né? Eu vou para fazer uma prova e depois já vai virar um passeio, vou ver minha filha, então a gente já tenta juntar tudo, né, dentro do pacote. Então tem a prova, alguns dias a mais, eu tento organizar dessa forma, porque é óbvio, se a gente tiver dentro de um calendário a viagem de prova, mais a viagem de férias que não tem prova, mais não sei o que, não dá, né? Não dá. Assim, acho que para ninguém, a não ser que esteja sobrando dinheiro para alguém, mas é muita viagem. Então, eu tento sempre organizar as viagens de prova, que elas já virem de alguma forma um passeio depois, né? Um pouco depois ali, poucos dias, né, que a gente estende, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos nos últimos anos a gente tem feito isso, né? Então, esse ano, no início do ano, a gente foi para Tóquio, foi uma viagem, assim, para viajar para Tóquio foi rápida, teoricamente, porque foram, sei lá, 8, 10 dias, para uma viagem muito longa, né, de uma distância longa, rápida, mas deu para fazer a maratona, e deu para curtir, conhecer a cidade de uma forma mais rápida. A gente conseguiu ir para Kyoto um dia, já pós-maratona, relaxar, conhecer a cidade, ficamos 2 dias lá. Então, de alguma forma, teve esse lance também um pouco mais de curtição, de turismo. Comeu um morcego lá? Não comi. Não, e acho que a ideia também a gente tá falando de prova A, B e C, o gasto dessa prova é a prova A, né? Você não vai fazer uma prova B, lá no aí não faz nem sentido, né? Não encaixar bem isso aí, saber que vai ser uma coisa esporádica. Tem um ponto importante, planejamento. Né? Tem um ponto muito importante que é a questão dessas viagens associadas, porque muitas vezes o que acontece é isso que você falou. Eu vou fazer a prova, mas eu tô com a minha família, então eu vou orquestrar já umas fériasinhas, uma semaninha depois. O quanto isso será que não toma de energia do atleta, seja na organização, seja dias antes ali da prova, onde você tem toda essa logística que pode afetar também o resultado? Já pararam pra pensar nisso? Eu sempre tive muito... Essa questão de falar, né, não fazer prova fora do Brasil, você nunca fez prova do Brasil, todo mundo fala, porque pra mim sempre teve isso. Viagem pra fora do Brasil é férias com a família. Eu não ia conseguir, por exemplo, fazer uma viagem pra fazer uma prova,
Ah, não, mas amanhã tem a prova, mas a gente chega na quarta e vai conhecer tal lugar antes. Pô, você vai ficar tenso com a prova. E, cara, se você fosse fazer um Ironman, você vai estar estragado depois, né? Você ficar andando o dia inteiro pra lá e pra cá, então talvez não seja o ideal, né? A não ser que você tenha um tempo bom pra fazer de férias. Então eu acho que se você vai com a cabeça de, pô, sei lá, buscar uma vaga, fazer o seu PR, melhorar, o ideal seria ir lá, fazer a prova e voltar, né? E aí... Ou seja, o Walt Disney está perdendo nesse momento a inauguração de um 70.3, o quê? Quantas vezes as pessoas me pediram... Epcot Center. Eles falaram, vamos fazer a maratona da Disney. Fala, não, que maratona da Disney? A Disney eu já vou bater perna o dia inteiro. Não vou pra Disney fazer maratona, cara. Eu não vou lá bater perna o dia inteiro com os moleques. Então pra que eu vou fazer outra mais 42? Já vou andar 42 lá, né? Então eu nunca fui, mas por causa disso. Eu acho que se você vai buscar um objetivo, fazer uma prova... Aí o foco tem que ser, vai lá, faz a prova e volta, sei lá. Ou, a não ser que você tenha bastante tempo para, fez a prova, descansa 1-2 dias e aí vai passear, entendeu? Então acho que tem um... Me fala quais são os seus critérios, dicas para a escolha. Eu quero escutar também, Betão. Uhum. Quais são os seus critérios ou dicas que você daria para montar um bom calendário? Para montar um bom calendário, eu acho que a primeira coisa, eu já falei aqui, pelo menos como eu penso, né? E acho que isso para tudo, né? Escolha provas que você vai ter prazer de fazer, né? Não adianta querer ir na onda dos outros. Ah, porque a turma se inscreveu ali, não sei o que fazer. Eu escolheria, eu sempre escolho a prova. Mesmo estando em turma, a gente decidindo em conjunto, conta muito pelo prazer de fazer aquela prova. Poxa, essa prova realmente é uma prova que estava nos meus objetivos, é desafiadora, gostaria de estar lá, de fazer ela. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que a gente falou aqui, tem que caber dentro do teu ano, né? Então a gente sabe que ano a ano tem desafios, né? A gente pode ter um ano ali que você... está no trabalho um pouco mais tranquilo, tem um semestre ali que você está um pouco mais atribulado, então tentar coordenar e organizar dentro do A, B e C, seja lá como for, do teu calendário que você vai, como que você vai organizar isso para não sair já largada no ano se cobrando demais. E outra coisa que eu achei muito interessante que o Beto falou e que eu tenho muito isso também, não precisa já comprar para o ano inteiro, né? Vamos por etapas, né? Já faz um primeiro semestre, organiza, bota os objetivos para um segundo semestre ali, que podem acontecer e tem um plano A, B ou C ali para acontecer também, para não virar um martírio, porque... E quarto, ele deu o exemplo da festa de aniversário do filho dele. Saber que, para quem tem família como nós... Quais são os dias que você vai ter? Gente, pode acontecer, e tudo bem, entendeu? Poxa, não deu para ir lá, bacana, eu tenho uma outra prova então que vai estar lá na frente, eu passo para frente, assim, ninguém aqui a gente está falando de atletas amadores que tem família, que as coisas acontecem às vezes inerente, né, a prova. Então eu acho que é isso, né, provas que você gosta, que você tem como objetivo, olhar o teu ano, conversar com a família, não tentar se cobrar já no início, porque vai virar martírio e eu acho que é isso. Acho que dessa forma vai tranquilo, entendeu? Alguma coisa a acrescentar aí nesse cenário, Não, Betão? eu acho que é isso. Eu gosto muito de escolher a prova principal do ano. Qual vai ser a prova principal do ano? É essa daqui? Então, a partir dessa prova aí, você vai montar o B, o C, o A e tal. Então, acho que esse é o A, o B e o C. Isso é importante. Esse é o ideal. Qual é o seu objetivo do ano? Ah, vai ser fazer Cozumel no final do ano? Então, beleza. Então, eu quero fazer uma maratona em julho. Aí você acha uma maratona em julho. Ah, para fazer o IMES eu queria fazer um meio também. Então você vai ter que ter um meio aqui no segundo semestre também que você vai ter que achar, um meio no primeiro. Que faça sentido para sua programação. De forma geral, tá, pessoal? Não esqueçam de conversar com o técnico de vocês. Isso é extremamente importante. Sim. É o cara que realmente consegue nortear e entender em cima das suas características, né, fisiológicas. Ajudar a escolher a prova, né? Não dá para escolher uma prova que é extremamente difícil. A logística da prova, muitas vezes, é extremamente complicada. Sua família, seu momento de vida, como é que tá a tua carreira, isso é muito importante. Tendo esses pontos em vista, entender se você tá indo para performar ou se você tá indo para completar, se divertir, aproveitar, né? Que muitas vezes até associar essas férias. Acho que basicamente você tendo essa compreensão e tendo esse elemento de expectativa, vamos com tudo. Vai embora. É isso. Finalizamos, Betão? Nossas redes sociais, por favor, Betão. @Café com Triathlon no Instagram,
canal do Estema e do Café com Triatlon no YouTube, no Spotify tá lá o Café com Tri, tem todos os episódios dessa temporada e da temporada antiga. Você pode ver tudo lá. Se você não viu, assista. Se já assistiu, assista de novo. Curta, compartilha, comenta, manda pros amigos e até o próximo. Tem uma coisa, antes de finalizar, pessoal, assistiu o programa, começou a assistir 10 minutos, 15, gostou? Likezinho. Likezinho. Dá um likezinho no YouTube. Não esquece, isso ajuda muito. Bastante. E senão o Estema vai fazer o que conosco? Não manda nós embora. Vai despejar, né? Rua. Vai despejar. Valeu, né, pessoal? Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.